Se você está desanimada porque sente que não está à altura, Mary Cassin diz: Anime-se! Todas nós temos marcas de hipocrisia em nossas vidas. E o problema não é quando vemos essas marcas de hipocrisia. Eu acho que o problema é quando não as vemos. Este é o programa Viva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth na voz de Renata Santos, juntamente com Diana Gresh na voz de Raquel Anderson. Nancy, você se lembra daquela tensão, daquele sentimento que você tinha antes de entrar em uma sala de aula na faculdade para fazer uma prova? Ah, sim, eu amava esses dias. Quem não amava, não é mesmo? Eu mal podia esperar. Chegava sexta-feira e a gente sabia que ia ter aquele teste surpresa. E era mesmo a surpresa? Bem, hoje no Aviva Nossos Corações vamos ter uma surpresa. Ah, ótimo! Mal posso esperar. Acho que você vai se sair muito bem. Vamos discutir algumas questões que ajudam cada uma de nós, como mulheres individuais, a verificar se estamos realmente vivendo a fé cristã de uma forma autêntica. Isso é tão importante, Dana. O mundo está nos observando, nós que dizemos ser cristãs. Em muitos casos, eles estão dizendo: vocês não estão vivendo de acordo, vocês dizem uma coisa, mas não vemos isso na prática em suas vidas. É como aquele ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Hipocrisia. E você não acha também que muitos dos cristãos mais jovens estão olhando para nós, que estamos aqui há mais tempo, e dizendo: olha, não dá para confiar em vocês? Sim, eu acho que precisamos ouvir essas vozes mais jovens que estão fazendo perguntas. Nem sempre se trata de inquietação da juventude. Às vezes, elas estão vendo algo que precisa ser corrigido. Acho que alguma das coisas que às vezes eles veem é que os cristãos mais velhos têm convicções muito fortes sobre verdades específicas na Bíblia, mas não estão dando a devida importância à parte que fala sobre compaixão, dentro dessas convicções. Acho que existem muitos motivos. Vamos nos aprofundar neste teste e ver como está o coração de cada uma de nós. Porque, se cada uma de nós descobrir isso em nossas próprias vidas, todo o corpo de Cristo... Que diferença isso fará? Não consigo pensar em ninguém melhor para nos ajudar com isso do que a nossa amiga Mary Cassin. Ela não é uma estranha no Aviva Nossos Corações. Ela é uma amiga de longa data, de nós duas, e é a autora deste teste, entre aspas. As pessoas me dizem quando escrevo livros, isso mexeu muito comigo. E eu fico pensando, imagine o que aconteceu com quem teve que escrever esse livro. Porque quando você está escrevendo essas coisas, tem que lidar com elas primeiro. E eu tenho que dizer, Mary, que neste seu último livro, A Mulher Verdadeiramente Forte, em tradução livre, porque infelizmente a gente não tem esse livro disponível em português ainda, você deixou ele falar primeiro ao seu próprio coração. Estamos muito felizes em te receber de volta ao Aviva Nossos Corações. Obrigada por participar dessa conversa conosco. Obrigada. É muito bom estar aqui. Este livro é um recurso que Dana e eu gostaríamos de ter escrito. Ele realmente capta o coração, a essência da mensagem deste ministério, quando se trata de o que significa ser uma mulher verdadeiramente forte em Deus, no melhor sentido possível. Eu amo o fato de você ter dividido este livro em pedaços pequenos, ideias, conceitos, que você chama de hábitos. Estivemos olhando para um trecho em 2 Timóteo capítulo 3, que é o trecho principal usado neste livro. Ele fala sobre mulheres fracas. O trecho onde Paulo chama um grupo de mulheres na igreja em Éfeso de mulheres fracas. Esse trecho explica alguns hábitos negativos, algumas das razões pelas quais provavelmente eram fracas. E você está nos ajudando a entender quais são os hábitos que precisamos cultivar em seus lugares. Por isso, o subtítulo do seu livro em inglês é Hábitos surpreendentemente simples de uma mulher espiritualmente forte. Isso é muita coisa. Tem muitas letras S nesse subtítulo. Em inglês, pelo menos. Ah, se pudéssemos aplicar isso em nossas vidas. À medida que leio esses capítulos, um capítulo relacionado a cada um desses hábitos, surpreendentemente simples. Eu não sei bem se a palavra simples
é a melhor palavra aqui. Eu acho que são simples no sentido de serem básicos e fundamentais. Simples no conceito, mas nem sempre simples vivê-las no dia a dia. Bem, eu acho simples no conceito. Acho que viver isso talvez seja simples, mas é a quantidade massiva de esforços que precisamos. E isso é o que pega sobre hábitos. Não é muito de uma vez, é apenas um pouco de cada vez, mas o efeito é exponencial quando você faz um pouco e mais um pouco. Isso irá te levar a um estado muito diferente. Faz uma grande diferença, sim. Então é isso. Essas são coisas simples. Não é simples se tornar uma mulher forte, sabemos disso. Leva uma vida toda de hábitos e obediência ao Senhor, passo a passo. E não importa se você é uma cristã recém-convertida ou tem sido cristã por muitos anos, como nós temos sido, essas são coisas onde sempre precisamos parar e avaliar. Como estou indo nessa área? Precisamos umas das outras. Só essa conversa já tem sido tão útil para mim. Eu estive aqui pensando em áreas da minha vida que precisam de fortalecimento, que precisam de vigilância e cuidado. E coisas que talvez eu tenha esquecido. Precisamos lembrar umas às outras das coisas que importam. Vamos voltar a 2 Timóteo capítulo 3 para preparar o terreno. Já examinamos 4 desses hábitos. Eu vou pedir que você os recapitule para nós antes de olharmos para o 5º hoje. Paulo fala com Timóteo, o pastor da igreja em Éfeso, sobre algumas pessoas que devem ser evitadas. Eles têm uma aparência de piedade, mas negam o poder da palavra. Eles não têm a verdade. E isso será importante quando falarmos sobre andar de acordo com o que se prega. Porque até mesmo esses falsos mestres parecem piedosos, mas na verdade não são. Paulo diz para se afastar dessas pessoas porque são perigosas. Ele diz em 2 Timóteo 3, de 6 a 7, são estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Mary, nos lembre, por favor, daquilo que já falamos e logo em seguida vamos examinar o 5º hábito. Quando você analisa esse verso em partes, em cláusulas, você pode ver muitos hábitos pequenas coisas que essas mulheres deixaram escapar. O primeiro é que elas permitiram a entrada de infiltrações. E assim, o primeiro hábito que precisamos cultivar como mulheres fortes é identificar as infiltrações estranhas. Estar alerta para essas formas pelas quais o pecado e hábitos ímpios estão fazendo incursões. Identificá-las e reduzir sua influência. Eles se infiltram, são sutis. O segundo é dominar nossas mentes. Diz aqui que essas mulheres foram levadas cativas. Elas foram capturadas. Uma versão diz que elas foram encantadas. Elas não estavam pensando de maneira correta. Estavam cativas por esses ensinamentos falsos, pelos falsos mestres e por formas de pensar que não estavam alinhadas com a verdade divina. E hoje há muitas opções desse tipo disponíveis para nós, até mesmo em nome do cristianismo. Existem muitos ensinamentos e doutrinas falsas que estão fora do curso da verdade. Sim, vamos abordar isso em outro hábito em breve, mas especificamente lidando com o diálogo mental que está em nossas mentes o tempo todo. Diálogos mentais consigo mesmas. Diálogos mentais. E começar a pensar da maneira correta. O próximo é sobrecarregada de pecados. Falamos sobre a liberdade e a alegria da confissão. E acho que uma mulher forte se livra dessa bagagem, se livra do pecado, da culpa e da vergonha. Eu amo isso. Não apenas quando ela conhece a Jesus, não apenas confessando e vindo à fé em Jesus, mas de maneira contínua. Ela torna isso um hábito diário. Durante essa conversa, vários de nós no estúdio estavam à beira das lágrimas. Foi tão emocionante. Amigas ouvintes, se vocês perderam esse programa, recomendo que voltem e ouçam. Seu coração será muito encorajado. Você pode ouvir em www.avivanossoscoracóis.com. E se não estivermos praticando a confissão,
O peso do pecado vai acumular e vai nos sobrecarregar. Com certeza, é tão angustiante ver uma mulher oprimida pela bagagem do pecado. E é tão encorajador ver quando Jesus a liberta disso. É tão precioso a liberdade que isso traz. Ok, o quarto? O número 4 é que ela é levada por várias paixões. Falamos sobre paixões, desejos, sentimentos, como eles são positivos. As emoções nos foram dadas como um presente positivo de Deus. Não devemos negar nossas emoções, mas também não devemos confiar nelas. Devemos trazê-las sobre o senhorio de Jesus Cristo e controlar nossas emoções. Você acabou de falar sobre isso de um jeito tão rápido. Eu queria que fosse fácil assim. Quisera eu que fosse tão fácil assim. Mas é uma coisa para ficar de olho e observar. Com certeza. E o ponto ao qual estamos chegando nessa sessão é colocar em prática o que se prega. Elas estavam sempre aprendendo, mas jamais chegando ao conhecimento da verdade. Elas não estavam progredindo, estavam sempre aprendendo. Eram mulheres que estavam na igreja, estavam em estudos bíblicos. Se fosse nos dias de hoje, estariam ouvindo podcasts cristãos, teriam sua música de adoração tocando, teriam toda essa influência cristã. Aprendendo. Mas essas mulheres nunca conseguiam chegar à verdade. Não estavam progredindo em nada. Elas ouviam a palavra, mas não a praticavam. Elas não colocavam em prática o que pregavam. Puxa, como é fácil deixar isso acontecer. Eu costumo dizer às mulheres que, toda vez que ouço a palavra de Deus, seja no meu momento devocional, seja em um culto na igreja, ou em um grupo pequeno, ou em um estudo bíblico, toda vez preciso me perguntar: qual é o "e daí" disso? O que Deus está me dizendo por meio de sua palavra? O que precisa mudar? Porque do contrário, especialmente para aquelas de nós que estão nessa vida cristã há muito tempo, chegamos ao ponto de conhecer as coisas de dentro para fora. Conhecemos as Escrituras, conhecemos as instruções do Senhor, mas nossos corações estão se endurecendo pela enganação do pecado. Tiago, capítulo 1, diz que é porque não estamos fazendo o que a palavra de Deus diz. Isso é o que torna uma mulher fraca. O que é que faz uma mulher forte? Uma mulher forte é aquela que ouve a palavra de Deus e a pratica. A aplica. Como saberemos se somos apenas ouvintes ou se somos ouvintes e praticantes? Como saberemos se estamos colocando em prática o que pregamos? É aquele questionário do qual você estava falando? Você desenvolveu este questionário, Mary, e é bastante convincente. Quero passar por este questionário rapidamente. Eu o chamo de questionário do viver o que se prega. Quero fazer essas perguntas bem rapidinho e depois podemos nos concentrar em algumas delas por mais tempo. Olha, não queremos apenas fazer essas perguntas. Queremos perguntar a nós mesmas, umas às outras e àquelas que estão ouvindo, se juntando a nós nessa conversa. Queremos fazer uma reflexão, pedindo: Senhor, Tu poderias nos ajudar a enxergar? Estou andando em círculos espiritualmente, eu me sinto atolada, porque eu não estou colocando em prática o que eu prego. Sim, então a primeira pergunta é: sua aparência pública é diferente da sua aparência privada? Isso é uma marca de hipocrisia, certo? Hipocrisia significa que você está usando uma máscara. E se você é uma pessoa diferente em público, em termos de agir religiosamente, e depois tudo desmorona quando está em casa, isso é um grande alerta vermelho de que você deveria estar vendo se de fato está aplicando a palavra de Deus em sua vida. Na verdade, quem somos em particular é muito mais importante do que quem somos em público. E é aí que o verdadeiro eu aparece. Isso mesmo. Segunda pergunta: você tem uma visão de Deus sendo o gênio da lâmpada? Alguém que tem uma visão de Deus como o gênio da lâmpada é alguém que pede coisas a Deus e espera que Ele responda do jeito que ela quer, mas não está disposta a fazer o que Deus quer que ela faça. Ela diz: Deus, faça o que eu digo, mas não está disposta a retribuir com obediência e fazer o que Ele diz. Sério? Ou seja, estamos usando a Deus por causa dos seus dons e pelo que Ele pode fazer por nós. Isso mesmo, sim.
Pensamos que fazemos nossa parte indo aos cultos e fazendo nossas orações, como se fossem algumas esfregadinhas na lâmpada que nós damos e depois aguardamos ansiosas para receber aquilo que queremos que Ele nos dê. E quando Ele não faz isso, ficamos irritadas porque Ele não respondeu do jeito que queríamos, quando queríamos. Somos realmente boas em dizer a Deus exatamente como resolver nossos problemas. Exatamente. E ficamos bravas quando Ele não faz do jeito que achamos que Ele deveria. Pergunta número 3. Você se preocupa muito com o que os outros pensam? Isso é ficar focada nos outros, em termos de preocupação. O que você pensa de mim? O que ela pensa de mim? Ter medo de confessar abertamente nossos pecados, ter medo de ser autêntica e real. Fingir, por medo do que os outros irão pensar de você. Não é assim muitas vezes na vida cristã e na vida na igreja? Fico surpresa com quantas vezes ouço de alguém com quem sou próxima, a quem penso que conheço bem, mas de repente descubro que a vida dela está em tumulto. Ela está enfrentando uma grande luta, um grande fracasso em pecado. Estávamos caminhando juntas e nunca foi dito nada. E quantas vezes eu mesma já fiz isso? Eu estou bem, só colocando a máscara. Como seria melhor para todas nós se pudéssemos tirar as máscaras e não nos importar tanto com o que os outros pensam, a ponto de ter que agradá-los ou dar o que pensam que será a resposta certa. Portanto, se importe mais com o que Deus pensa. Sim, e com o que é verdadeiro na sua vida. E se a verdade nos liberta, não deveríamos falar dela sempre? Se alguém perguntar, como você está? E se sua conta bancária está uma bagunça e sua vida também? Talvez não precisemos despejar tudo e expressar o caos emocional que estamos vivendo. Mas talvez precisemos ser honestas ao dizer, acho que estou lutando um pouco agora. Talvez não nos importemos com o que essa pessoa pensa. Nos importamos mais em como essa pessoa poderia ser usada por Deus em nossas vidas. E a verdade é que, quando as outras pessoas se humilham diante de nós, nos aproximamos delas. Deus se aproxima dos humildes e as outras pessoas também. O medo que temos de que eu vou ser rejeitada se contar onde realmente estou, no que realmente estou lutando, é um medo infundado na maioria das vezes. Muito frequentemente. Se eu estou disposta a andar na verdade, as pessoas serão atraídas por isso e vão querer dar graças a Deus e fazer parte disso. Sempre me sinto mais próxima de alguém quando compartilham suas lutas comigo. Eu sinto que confiaram em mim. É um presente. Pergunta número 4. Você é seletiva sobre quais partes da Bíblia obedecer? Isso remonta aos fariseus no Novo Testamento. Eles eram muito bons em obedecer a certas partes da Bíblia. Dizimavam a hortelã, o endro e o cominho, mas Jesus disse a eles, vocês estão negligenciando os aspectos mais importantes da lei. Ou seja, vocês estão ignorando as coisas mais importantes. Estão fazendo o que querem fazer, mas estão sendo muito seletivos sobre quais partes da palavra de Deus desejam aplicar. Sim, vejo muito disso acontecendo agora. Podemos voltar a esse ponto mais tarde. Você racionaliza a desobediência? Inventando todo tipo de desculpas. Aquilo era para aquela época. Isso é para agora. Minha situação é muito diferente. Não posso obedecer por causa de X, Y, Z. É sobre você é altamente crítica com os outros? Os fariseus veem o cisco no olho de outra pessoa como uma trave. Percebe como algo muito grande, mas não enxergam o pecado em seus próprios corações e em suas próprias vidas. E, finalmente, você está progredindo? Essa é a grande questão. Você está progredindo em sua vida espiritual? Você é diferente agora do que era há 5 anos, 10 anos? Você cresceu ou ainda está presa na mesmice? Vamos pegar alguns desses pontos e explorá-los um pouco mais, porque acho que isso nos ajudará a processar e a refletir. Estou praticando o que eu prego? E esse é o 5º hábito surpreendentemente simples de uma mulher espiritualmente forte. Que não apenas ouvimos a verdade, mas realmente a colocamos em prática. Vamos pegar este, por exemplo.
Você é seletiva sobre quais partes da Bíblia obedecer? Só queria contar uma história que ilustrou isso muito bem para mim. Meu marido e eu estávamos saindo da cidade para um fim de semana. Deixamos para cada um dos nossos filhos, que na época eram adolescentes, uma tarefa para fazer. Um deles precisava guardar a louça, outro precisava fazer outra coisa e etc. Eu tinha acabado de tirar uma leva de roupas da secadora, colocado na mesa da sala e dito ao meu filho mais velho, Clark, que ele precisava dobrar aquela roupa e fazer isso quanto antes para que não ficassem com a aparência de amassadas. Bem, ficamos fora o fim de semana. Voltamos e entramos em casa e o Clark nos recebeu na porta radiante. Ele tinha uma lista de coisas que tinha feito para mim. Tinha lavado o chão, não sei. Tirado pó, também tinha passado o aspirador. Eu pensei, opa, é muito bom que ele tenha feito todas essas coisas para mim. Muito bem, Clark. Até eu entrar na sala de estar e ver que aquele monte de roupas ainda estava na mesa e já estavam com aparência de amassadas. Ele tinha feito todas essas coisas que eu não pedi para ele fazer, mas não tinha feito a única coisa que eu pedi. Ele não conseguia entender porque eu não estava satisfeita. Eu não estava feliz porque ele não tinha cumprido suas tarefas, em termos de obediência. Ele não conseguia entender isso. Ele disse, bem, eu fiz todas essas coisas. Fiz muito mais do que meus irmãos fizeram. Eu te servi de uma maneira que meus irmãos não te serviram. Eu disse a ele, bem, sim, mas se você tivesse obedecido naquela única coisa, eu teria visto essas outras coisas como um grande presente. Mas porque você não foi obediente nisso, você estava fazendo essas coisas porque simplesmente não queria fazer essa única coisa que eu pedi para você. E eu me lembro disso se tornando uma mensagem para o meu próprio coração, porque o Espírito Santo falou comigo. Sabe, Mary, você está fazendo muitas coisas. Você está escrevendo, você está lá fora falando, você está fazendo todas essas coisas, mas há uma coisa que você não está fazendo. E tinha a ver com eu ir e reconciliar um relacionamento com alguém. Eu estava evitando fazer isso, porque era algo difícil e eu não queria fazê-lo. Isso é difícil. É difícil. Eu descobri que era muito mais fácil fazer as coisas que eu queria fazer e evitar fazer aquela coisa em particular que o Senhor queria que eu fizesse. Uma mulher veio até mim depois que eu falei recentemente e ela estava chorando porque o seu casamento estava em um momento muito difícil e ela não sabia o que fazer. Mas ela sabia muito bem o que fazer, porque ela me disse. Eu sei que a única coisa que preciso fazer é perdoar o meu marido por... E ela mencionou essa ofensa específica. Ela disse, eu realmente não quero fazer isso, mas eu sei que é isso que preciso fazer. Na verdade, ela estava estagnada em sua fé. Eu não estou dizendo que ele não tinha problemas. Eu não estou dizendo que fazer essa única coisa tornaria o casamento deles perfeito. Mas eu sei que ela não poderia seguir em frente até fazer a única coisa que ela sabia, pela palavra de Deus, que ele queria que ela fizesse. Ela poderia fazer todas as outras coisas, mas Deus disse, você precisa perdoar. E ela sabia disso. Eu não disse isso a ela. Ela sabia, pela palavra de Deus. Mas até que estivesse disposta a fazer essa única coisa, não avançaria em seu casamento ou em seu relacionamento com o Senhor. Acho que o Espírito Santo nos ensina, aconselha, instrui e nos guia em termos do que o Senhor quer fazer em nossos corações em vários momentos, lugares e fases de nossas vidas. Se abafarmos essa voz, se não ouvirmos, nos desligarmos e dissermos, não, acho que não quero fazer isso, não quero fazer isso, é como se o Senhor estivesse falando conosco e não estivéssemos ouvindo, e isso se torna um hábito de não ouvir. Nos tornamos hipócritas, nos tornamos legalistas, conhecemos toda a palavra de Deus, mas não a aplicamos em nossas próprias vidas. Há uma antiga canção que diz, sou eu, Senhor, reconhecendo minha necessidade de oração. Não é meu irmão, não é minha irmã, mas sou eu, Senhor, reconhecendo minha necessidade de oração. E acho que precisamos responder, ok, Senhor, farei o que me mandares fazer e sou eu.
Isso nos leva a outro ponto, onde vemos um pequeno pecado na vida dos outros, mas não vemos o grande pecado em nossas próprias vidas. Sendo excessivamente críticas com os outros. Sendo muito críticas. Talvez você esteja ouvindo esse podcast se sentindo convicta e pensando: tenho alguém com quem me reconciliar. Ou tenho ignorado essa parte da Bíblia que me convence e não estou querendo acreditar porque não combina com como me sinto ou com o que penso. Fale com elas sobre essa progressão, porque uma das questões sobre praticar o que pregamos é: você está progredindo? Como essa pergunta pode nos encorajar neste questionário sobre como estamos vivendo a fé cristã? Isso pode ser encorajador, porque acredito que progredir é o mais importante. Nunca chegaremos lá completamente. Até vermos Jesus, não chegaremos lá completamente. As Escrituras falam sobre sermos transformadas de um nível da glória para o outro. Veja 2 Coríntios 3,18. Há coisas que são tratadas, mas sempre há mais coisas a serem trabalhadas. É um progresso contínuo. Enquanto percebemos que estamos progredindo, podemos nos sentir muito encorajadas. Talvez você não tenha totalmente vencido em áreas como seu temperamento ou sua tendência a ser crítica, explosiva e irada. Mas talvez você tenha feito algum progresso nisso e talvez o Senhor tenha te ajudado para que seja melhor agora do que costumava ser. Alegre-se nisso. Continue trabalhando para progredir. Você precisa avançar mais. Acho que Satanás tenta nos desencorajar quando não estamos crescendo, condenando-nos por causa da hipocrisia em nossas vidas. Porque, honestamente, sempre que eu passo os olhos por esta lista, sou convencida de meus pecados em uma ou outra área. Acho que todas nós temos marcas de hipocrisia em nossas vidas, e o problema não está em vermos essas marcas de hipocrisia. Acho que o problema está quando não as vemos, quando pensamos que todo mundo tem problemas com hipocrisia, menos eu. Queremos ter certeza de que estamos crescendo, mudando e não estamos estagnadas espiritualmente. Isso não é um bom sinal. Tenho uma amiga que me disse muitas vezes: o crescimento espiritual ou a maturidade não é um índice que mostra onde você está agora, mas mostra a direção para a qual você está indo. Estou crescendo? Estou mudando? Estou aprendendo com a palavra de Deus? Estou fazendo algo com o que estou ouvindo? Deve ser frustrante para muitos dos nossos pastores derramarem seus corações sobre a palavra de Deus semana após semana e nós ficarmos lá como pedras, apenas ouvindo, sem sermos efetivamente transformadas por ela. Ou segurando cartões numerados, como juízes de patinação artística. Esse foi um bom sermão. Esse não foi tão bom. Bom trabalho. Esse foi péssimo. Em vez de ir com o coração em busca do Senhor, perguntando: Senhor, o que queres me dizer? Como vou aplicar isso na minha vida nesta semana? Quando fazemos isso, não estamos cultivando aquele hábito de ser altamente críticas com os outros? Na verdade, descobri que, à medida que progrido na minha fé, até uma criança da pré-escola poderia abrir a Bíblia para mim e mal conseguir ler um versículo, mas ainda assim o Espírito de Deus poderia usá-la em minha vida. Torne-se mais cheia de graça em relação aos outros à medida que percebe a sua própria necessidade. Talvez você esteja ouvindo e pensando: ok, não tenho certeza se estou vivendo conforme a fé cristã. Preciso de um pouco de ajuda. Gostaríamos de ajudá-la em seu progresso. Infelizmente, este novo livro de Mary Cassian, Uma Mulher Verdadeiramente Forte, Hábitos Surpreendentemente Simples de uma Mulher Espiritualmente Forte, não está disponível em português. Mas gostaríamos de sugerir um outro livro que Mary é coautora e que tem ajudado milhares de mulheres a crescerem e se firmarem em seus posicionamentos como mulheres. Os livros de estudo Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade e Design Divino e Mulher, 10 Elementos da Feminilidade e Design Interior, juntamente com a nossa querida Nancy. Visite o nosso site e adquira sua cópia ainda hoje, www.avivanossoscoracóis.com, ou clique no link aqui na transcrição.
Como você já sabe, este ministério é sustentado inteiramente por doações. E nosso desejo é disponibilizar o máximo possível de recursos a você que nos acompanha. Ore ao Senhor e, caso seja direcionada para isso, considere fazer uma doação ao Aviva Nossos Corações. Fazer uma doação é muito simples. Visite o nosso site www.avivanossoscorações.com e clique na aba Doações. Lá você encontrará as informações bancárias e a nossa chave do Pix. Você pode ainda fazer sua doação através do seu cartão de crédito. Então, Mary, abordamos 5 dos hábitos simples da mulher espiritualmente forte e ainda temos mais 2 restantes. Para onde iremos a seguir? Em seguida, vamos falar sobre manter sua posição, ou seja, defender a verdade. Em nosso texto diz que essas mulheres estavam sempre aprendendo, mas nunca conseguindo chegar ao conhecimento da verdade. A verdade é tão importante? Em nossa cultura, as pessoas questionam: o que é verdade? Vamos falar sobre isso na próxima sessão. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.